Então, entendido o que é culpa, a gente entra agora nas modalidades de culpa. E agora, a princípio, a gente vai estudar duas modalidades de culpa: a culpa inconsciente e a culpa consciente. A culpa inconsciente é aquela que, apesar daquele resultado ser previsível, o agente não preveu. Ok? Não previu, né? No caso. Apesar de ser previsível, o agente não previu o resultado. É aquele exemplo que eu te dei. Eu estou dirigindo em alta velocidade. Só que eu estou curtindo minha música e eu não percebi que o ponteiro estava 140, 150. Existia uma previsibilidade de acontecer um acidente? Existia, era previsível. Eu previ, eu não previ. Por quê? Porque eu estava concentrado na música. Violei um dever de cuidado. Então essa culpa é inconsciente, porque é aquela culpa que eu me fiquei despercebido e terminei atropelando o cara, ok? É a culpa que a gente estudou tranquilinho, culpa inconsciente. Apesar de haver previsibilidade, o agente não prevê o resultado. Tranquilo? A segunda modalidade de culpa é a culpa consciente. Aí você vai dizer, pô, peraí, se é consciente, então pode ser dolo. Calma, presta atenção. Na culpa consciente, apesar do agente prever o resultado, ele acredita sinceramente que o resultado não vai acontecer. Então, volta para o exemplo lá do carro. Dessa vez eu estou com um passageiro. Estou fazendo Uber. E eu estou lá em alta velocidade. Por quê? Porque já solicitaram o Uber em outro local. Aí eu, punho um canto, feito os caras dizem. Punho um canto. Alta velocidade. O passageiro diz, amigão, tu tá acima da velocidade. Pode ser que tu atropele alguém. Aí eu digo, rapaz, eu sou um ótimo piloto e meu carro tem muita estabilidade. Inclusive, eu mandei trocar as pastilhas de freio, disco de freio, os freios dele são impecáveis. O que foi que ele acabou de dizer? Ele disse, eu sei que eu posso atropelar alguém. Por isso que é culpa consciente, porque ele sabia. Mas o que foi que ele disse depois? Eu sei que eu posso, mas eu acredito sinceramente que eu não vou atropelar. Quando foi que ele disse isso? No momento que ele disse, meus freios são impecáveis, eu sou um ótimo piloto. Então a questão vai trazer isso, entendeu? A questão vai dizer, por ser um piloto de Fórmula 1, ele, apesar de ter a consciência que poderia atropelar alguém, mas ele se garantiu na sua habilidade como motorista. Foi o que ele acabou de falar. Acreditou sinceramente que ele não ia atropelar alguém, porque ele era bom naquilo que ele estava fazendo. Ok? Então, volta aí, ó. Modalidades de culpa. Culpa inconsciente é aquela que, apesar de previsível, o agente não prevê o resultado. Ok? Culpa consciente é aquela que eu sei que pode acontecer, mas eu acredito sinceramente que o resultado não vai acontecer. Tranquilo? Bora passar adiante. Aí veio o que é que as questões vêm trazendo. E isso já é de muito tempos atrás, né? Você pegar qualquer questão aí falando sobre culpa consciente, ela vai te confundir com dolo eventual. E vice-versa. Então presta atenção. Presta atenção. Dolo eventual versus culpa consciente. O que é que diferencia o dolo eventual que a gente já viu da culpa consciente que a gente acabou de ver? Vê só, no dolo eventual, estou falando de dolo, o agente prevê o resultado e assume o risco de produzi-lo. Já na culpa consciente,
o agente prevê também o resultado, mas ele acredita sinceramente que o resultado não vai acontecer. Qual é a diferença então? No dólar eventual, eu assumo o risco. Eu digo, tanto faz, se acontecer ou não, tanto faz. Na culpa consciente, eu digo, não, isso aqui não vai acontecer não, eu sou bom. Entenderam? Volta para aquele exemplo lá que eu estava treinando tiro. Vê, eu estava lá no sítio, por exemplo. Coloquei várias garrafas e fiquei treinando tiro. Pá! O meu companheiro disse o seguinte: Everton, se liga que vai passando alguém lá perto da garrafa. Pode ser que tu atire e acerte ele. Aí eu digo, eu que me importa, meu amigo. Se ele passar lá, problema dele. Meu amigo ainda reforça, e tu vai matar o cara? Digo, não, eu não quero matar ninguém não. Vou atirar na garrafa. Mas se ele passou lá, problema dele. Ele não está vendo que eu estou atirando? O que foi que existiu aqui? Uma previsão e eu assumi o risco de produzir o resultado morto, sim ou não? Eu estou falando de dolo eventual ou de culpa consciente? De dolo eventual, meu amigo. Agora, o mesmo exemplo. Estou atirando nas garrafas. Meu colega diz, Everton, cuidado que vai passando uma pessoa lá perto das garrafas. Aí eu digo o seguinte, estou vendo que vai passando uma pessoa lá. Só que eu sou um ótimo atirador. Eu já ganhei vários troféus aí de tiro. Primeiro colocado. Várias medalhas de ouro na modalidade de tiro ao alvo. Então eu nunca errei uma garrafa. E não vai ser hoje que eu vou errar. E aí, o que foi que ele acabou de falar? Ele disse, eu estou prevendo que a morte poderia acontecer. Mas eu acredito sinceramente que não vai acontecer. Porque eu sou um ótimo atirador. Ponto. Aí eu fui lá, pá, atirei e matei o cara. Dolo ou culpa? Homicídio culposo na modalidade culpa consciente. Ok? Vou responder por homicídio culposo. A pena é bem mais baixa lá, se eu não me engano, de 1 a 3 anos. Diferente do homicídio doloso, de 6 a 20. E se for qualificado, de 12 a 30. Vê como muda. Então está aí a importância de saber quando é que o agente responde por dolo e quando é que ele responde por culpa. Tanto para você que vai ser advogado, como para você que está fazendo concurso. Importantíssimo diferenciar dolo eventual de culpa consciente. Ok? Se você responde por dolo eventual, a pena do crime de homicídio, eu falo em homicídio porque é o exemplo que mais cai em questão. Mas pode ser qualquer outro crime, certo? Mas, por exemplo, no homicídio doloso, a pena é de 6 a 20 anos. Homicídio culposo, de 1 a 3. Vê a diferença. Então, se você provar que o seu cliente agiu com culpa consciente, a pena dele, em vez de ser 12 a 20, vai ser 1 a 3. Já vai começar no regime aberto. Entendeu? A pena pode ser substituída. E assim vai. Para concurso, o que é que vem caindo? Eles colocam o conceito ou o exemplo, vão contar um caso concreto, na verdade, vão contar um caso concreto que se enquadra no dolo eventual e no final ele vai dizer que é culpa consciente. Aí você que assistiu minha aula vai dizer o que? Essa questão está errada. Tranquilo? A culpa, ela ainda pode ser própria e imprópria. Própria ou imprópria, né, na verdade. O que é a culpa própria? A culpa própria é aquela culpa propriamente dita. É a culpa que vocês acabaram de aprender. A culpa consciente ou a culpa inconsciente, certo? Essas duas modalidades de culpa são chamadas de culpa própria. Culpa propriamente dita. É aquela conduta que o agente não quis o resultado e também não assumiu o risco de produzir o resultado, ok? Essa é a culpa própria. Agora, atenção aqui no que seria culpa imprópria.
Isso cai muito em concurso. É uma coisa muito simples. Eu não quero que nenhum de vocês erre na prova. O que seria culpa imprópria? A culpa imprópria, o agente quer o resultado, mas acredita que está amparado por uma excludente de ilicitude. Aí você olha para mim e diz, pronto, você acabou de falar que quando eu quero, então não é culpa, é dolo. E agora vem dizer que culpa imprópria é quando eu quero? Por isso que o nome é imprópria, porque é uma culpa que não é culpa. Aí se você entendeu ou não, não importa. O que importa é você entender o conceito de culpa imprópria. A culpa imprópria é uma modalidade de culpa que não deveria ser culpa. Mas o legislador achou por bem premiar o camarada que age de acordo com essa conduta que eu vou falar para vocês agora. Ou seja, ele quis, mas acreditou que estava amparado por uma das excludentes de ilicitude, que é o que a gente vai ver. Legítima defesa, por exemplo, é uma excludente de ilicitude, certo? Então, depois do exemplo, todo mundo vai entender. Preste atenção no exemplo de culpa imprópria e entenda por que eu estou dizendo que é uma culpa que não deveria ser culpa. Por quê? Porque o agente quis. Vê só, determinado pai possuía uma arma, né, devidamente registrada, e a regra dentro da casa dele era o seguinte: ninguém chega depois das 10 em casa. Pode ir para a festa que quiser, agora 10 horas da noite eu fecho o portão, ninguém mais entra. Então todo mundo da família já conhecia que o camarada era assim. Determinada noite, um dos filhos dele combinou com a mãe, né? Disse o seguinte: mãe, eu vou para uma festa e eu vou chegar depois das 10. Só que a senhora sabe como o nosso pai é. Ele quer que todo mundo chegue a partir antes das 10. Aí ela disse: não se preocupe não, faça o seguinte, vá e eu vou ficar acordada. Quando você estiver chegando, você liga para mim ou manda uma mensagem e eu vou lá e abro a porta e você entra. Quando foi 2 horas da manhã, acabou a festa e esse filho manda uma mensagem para a mãe: mãe, estou chegando. Só que a mãe estava dormindo e não viu. Quando ele chega em casa, com medo de acordar o pai e levar um rela, ele pega e pula o muro. Pula o muro caladinho e diz: oxe, eu vou entrar caladinho, vou dormir, meu pai nunca vai saber disso. Quando ele passa para o quarto dele, o pai dele, com um revólver, pensa que ele é um ladrão no escuro, vê só, e atira contra o próprio filho. Quando acende a luz, ele vê o filho morto. Pergunto a você, ele queria atirar no camarada? Ele queria matar esse cara? Queria. Então, a princípio, era para ele responder por homicídio doloso, certo? Mas, vê só, ele acreditava que estava agindo em legítima defesa, né? Porque ele pensou que era um ladrão. Ele disse: eita, pularam um muro e o cara está indo direto para o quarto do meu filho. Deixa eu matar ele logo antes que ele chegue lá. Para ele estava matando um ladrão. Agiu em legítima defesa, certo? Quis o resultado, mas ele acreditava que estava amparado pela legítima defesa. Então o legislador decidiu o seguinte: esse cara cometeu uma conduta que a princípio poderia ser dolosa. Não foi culposa. O legislador disse: vamos criar uma modalidade de culpa? Culpa imprópria. É uma culpa que não é culpa, mas a gente deixa ele responder por homicídio culposo. Por quê? Querendo ou não, foi por falta de um dever de cuidado, certo? Se ele tivesse acendido a luz antes de atirar, ele ia ver que era o filho dele. Mas naquela situação, na cabeça dele, ele estava agindo ilegítima. Então ele não era obrigado a acender a luz. Ele foi lá e disparou. Por isso, ele vai responder por culpa imprópria. Ao invés de ele responder de 6 a 20 anos, homicídio doloso, ele vai responder por homicídio culposo, de 1 a 3. Ok? Foi premiado.
culpa imprópria. É isso aí. Tranquilo? Aí eu quero conversar, olha, já que a gente aprendeu o que é dolo, quais as modalidades de dolo, a gente também aprendeu o que é culpa e quais as modalidades e tipos de culpa. Eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que também cai muito em concurso. É a compensação de culpas. O que significa isso? Exemplo. Jefferson está dirigindo seu carro em alta velocidade dentro da cidade. E George atravessa o sinal vermelho. Ambos colidem. Jefferson causa lesão corporal em George. George causa lesão corporal em Jefferson. O que foi que aconteceu? Lesão corporal versus lesão corporal e um lesionou o outro, certo? Pergunto a vocês, existe compensação de culpa? Ou seja, Jefferson pode chegar para George e dizer: George, tu quebrou meu braço e eu quebrei o teu, mas eu estava errado porque eu estava em alta velocidade e tu estava errado porque tu ultrapassou o sinal vermelho. Faz o seguinte, deixa para lá e bora para casa. Eu conserto meu braço, tu conserta o teu e fica tudo certo. Existe isso no Brasil? Não. No Brasil não existe compensação de culpas. Ok? Então nessa situação, Jefferson em alta velocidade, George ultrapassou o sinal vermelho. Quem era que estava errado? Os dois. Todos dois vão responder por lesão corporal, certo? Todos dois. Não existe compensação de culpa. Na tua questão vai perguntar isso e tu vai acertar. Ok? Então vê, para finalizar aqui, eu acho que vai finalizar, né? Não sei. Mas para finalizar dolo e culpa, eu quero mostrar a vocês uma figura chamada préter-dolo ou crime préter-doloso. O que danado significa crime préter-doloso? O crime préter-doloso, ele envolve dolo e culpa. Então você já sabe o que é o dolo e você já sabe o que é culpa. E agora eu vou juntar os dois em um único crime. Preste atenção no exemplo. Lesão corporal seguida de morte. Eu queria lesionar George. E dei um murro nele, pegou no nariz dele, ele saiu tonto, sangrando, caiu no meio da rua, bateu com a cabeça no meio-fio e morreu. E agora? Qual era o meu dolo? O meu dolo era apenas lesionar. Eu disse a vocês, eu quero lesionar George. Ele fez, sei lá, ele me xingou e agora eu quero descontar. Eu vou dar um murro nele. Dei um murro nele. Minha conduta dolosa foi o quê? A lesão. A morte foi culposa. Ele caiu com a cabeça no meio-fio e morreu. Então, ó, o préter-dolo é dolo no antecedente e culpa no consequente. O dolo foi no antecedente. Qual foi o antecedente? A lesão. E a culpa foi no consequente. Qual foi a consequência da minha lesão? A morte. Eu não vou responder por homicídio. Preste atenção. Préter-dolo. Eu não respondo por homicídio. Eu respondo pelo crime que eu queria cometer. Eu queria cometer o quê? Lesão. Dolo de lesão. Culpa na morte. Crime préter-doloso. Ok? Eu vou responder por lesão corporal qualificado pela morte. Ou mais conhecida como lesão corporal seguida de morte. Tranquilo? Dolo na lesão, culpa na morte, crime préter-doloso. Então, bom, tudo isso que a gente falou até agora, né? Dolo, culpa, as modalidades de dolo, as modalidades de culpa e o dolo e o préter-dolo, tudo isso a gente está vendo o quê? Onde é que a gente está? Isso é o importante. A gente está dentro da conduta, certo? A conduta tem que ser o quê? Humana, voluntária, consciente, aí a gente estudou dolo e culpa,
dirigida a uma finalidade. Ok? E quais são as excludentes da conduta? O que poderia ocorrer para excluir a conduta? Tudo que acontecer e excluir qualquer desses elementos que eu falei para vocês, ou seja, humana, voluntária, consciente e dirigida a uma finalidade, se eu excluir qualquer um desses quatro, não há conduta. Então eu digo que são causas de exclusão da conduta. Se não há conduta, o fato é atípico. Tranquilo? Então vê lá, ó, foca aí no slide. Causas de exclusão da conduta. Caso fortuito ou força maior. São duas causas que podem excluir a conduta. Caso fortuito é uma ação da natureza, enquanto a força maior é uma ação humana. Eu vou dar um exemplo aí de uma ação humana para você se orientar. Força maior, força maior. Alguém amarra minha mão numa arma e amarra uma corda de longe, me amarra todinho, eu apontando a arma para a cabeça de alguém. E essa pessoa vai lá e puxa só a cordinha, o revólver dispara e eu mato uma pessoa. Existiu uma conduta? Não. Porque força maior, alguém puxou meu dedo para eu disparar o gatilho. Ok? A conduta não foi o quê? Voluntária. Então ela foi humana? Foi. Mas ela foi voluntária? Não. Por força maior, motivo de força maior, ou seja, alguém puxou meu dedo, puxou a cordinha lá que estava com meu dedo no gatilho e o revólver disparou. Não foi uma conduta voluntária. Se não foi voluntária, não foi conduta. Se não há conduta, o fato é atípico. Excluindo a conduta, por consequência, exclui a tipicidade do crime. A coação física irresistível. Aí aqui você presta atenção, porque isso aqui cai muito. Coação física irresistível. Vê. Tá eu, George e Jefferson. Eu empurro George. George tropeça, cai por cima de Jefferson e Jefferson bate com a cabeça e morre. Eu estou falando de George. George teve conduta. Aí você vai dizer, primeiro, foi humana? Foi. Mas foi voluntária? Negativo. Eu que empurrei ele. E a minha coação física, no momento que eu empurrei ele, eu realizei uma coação física, certo? Essa minha coação física foi irresistível. Eu empurrei com muita força, não teve como ele se controlar em pé. Ele saiu tropeçando e bateu em Jefferson e matou Jefferson. Coação física irresistível exclui a conduta e o fato deixa de ser típico. Presta atenção. Por quê? Presta atenção. Porque a questão vai dizer coação moral irresistível exclui a conduta, logo o fato é atípico. Peraí, eu falei em coação moral, eu falei em coação física. A coação moral irresistível, a gente vai estudar ela lá dentro da culpabilidade. Mas por enquanto esqueça. A coação física exclui a conduta. Outra coisa que exclui a conduta são os atos reflexos. Aí eu trouxe alguns exemplos aí, ó. Uma descarga elétrica, por exemplo. Eu estou lá ajeitando uma tomada. E o colega meu está aqui me ajudando, né? Me dá uma chave de fenda. De repente eu levo um choque. Levei um choque, bati com o cotovelo no nariz dele, quebrei o nariz dele. Lesão corporal, certo? Mas primeiro você tem que analisar. Houve conduta. Mas foi uma ação humana? Foi. Foi eu que dei a cotovelada nele. Mas ela foi voluntária? Eita, foi não. Foi o choque. Não foi voluntária. Então, não há conduta. Logo, a conduta o fato é atípico. Ok? Outro exemplo aí, ó. Picada de inseto, não é? Eu estou lá limpando alguma coisa, de repente um escorpião me dá uma picada e eu faço o mesmo movimento aqui, ó, machuquei alguém. Então pronto, eu não vou responder porque a conduta não foi voluntária. Não há conduta. Ok?
Então é um espirro, né? Vou espirrar. Tem aqueles camarada que exagera no espirro, né? Dá um espirro que cai para trás. Então ele caiu para trás, machucou alguém, não há conduta, portanto o fato é atípico. E o estado de inconsciência também é uma das causas de exclusão da conduta. Estado de inconsciência, como exemplo, eu trouxe aí o sonambulismo. Tem gente que sai à noite dormindo, mas sai andando no meio da rua. Aí vamos dizer que de repente esse camarada saia, empurre alguém que está assim encostado em algum lugar e essa pessoa caia e morra. Não houve conduta, por quê? Foi uma ação humana, foi, mas ela não foi voluntária. Tranquilo? Hipnose, uma hipnose profunda também é uma causa de exclusão da conduta. Mal súbito, aquele camarada que teve um infarto, por exemplo, começou a se debater lá, o cara estava cortando tomate. Daqui a pouco teve uma convulsão ou um ataque epilético. E com a faca ele começou a se bater lá e matou alguém. A conduta, o fato foi um fato humano, foi, mas foi voluntário? Não. Ele não queria ter um ataque, né? Pelo amor de Deus. Então não há conduta, logo o fato é atípico. Ok? Bom, pessoal, então a gente estudou aí, dentro do fato típico, a gente estudou o primeiro elemento, conduta. Dentro da conduta a gente viu o que é dolo, pode ser dolo direto, que é aquele que eu quis, mas a gente também viu o dolo eventual, que é aquele que eu assumo o resultado. Tanto um como o outro é dolo. Mas a gente também viu culpa. E a culpa ela pode ser consciente e inconsciente, certo? A culpa consciente é aquela que eu previ o resultado, mas acredito sinceramente que ele não vai acontecer, ok? Já a culpa inconsciente é aquela culpa que eu era previsível, mas infelizmente eu estava distraído e não previ. Tranquilo? E a gente viu a diferença entre dolo eventual e culpa consciente, né? No dolo eventual eu prevejo o resultado, mas eu assumo o risco de produzi-lo, certo? O resultado eu previ, mas eu assumi o risco. Tanto faz, se ele morreu ou não, tanto faz. Culpa consciente, eu também fiz a previsão, né? Previ o resultado, mas eu acreditei sinceramente que ele não ia acontecer, por isso que eu respondo por crime culposo. E a gente viu também a culpa imprópria. A culpa imprópria é aquela culpa que não deveria ser culpa, mas pela situação eu vou fazer o seguinte, vou premiar aquela pessoa. Ao invés de ele responder por crime culposo, doloso, ele vai responder por crime culposo. É a situação lá do pai que matou o filho pensando que agiu em legítima defesa. Culpa imprópria. Tranquilo? Então tá aí ó, a planilha. Vai lá na planilha e dá uma olhada. São 4 os elementos do fato típico. A gente estudou apenas o primeiro. Na próxima aula a gente vai estudar resultado naturalístico, nexo causal e tipicidade. Tranquilo? Então, compartilhe essa videoaula. Ajude a divulgar o nosso trabalho. Se você não entendeu, entre em contato comigo aí, até aí mesmo nos comentários, e a gente tenta tirar a sua dúvida. Tranquilo? Até a próxima aula. Fiquem com Deus.